Olá, o tema do nosso vídeo de hoje é a Constituição de 1934, a mais curta da história política brasileira. A gente sabe que a Constituição de 34 é um resultado da Revolução de 30. Todas as vezes que se muda radicalmente um governo, há uma necessidade imediata da sua reconstitucionalização. Para quem não sabe o que é o movimento de 30, tem um vídeo no canal discutindo exatamente se 30 é golpe ou revolução. Após a Revolução de 30, nós tivemos um evento importante que foi a Guerra Civil Paulista, que foi uma tentativa de São Paulo ir contra a Revolução de 30, que havia deposto o presidente paulista e impedido de assumir o poder o presidente eleito por São Paulo, que era o Júlio Prestes. Então houve uma guerra civil paulista, cujo mote principal era a reconstitucionalização do país. De fato, antes de explodir essa guerra civil, Vargas já havia decretado a convocação de uma Assembleia Constituinte, que por sua vez seria regulamentada por um código eleitoral aprovado no mesmo ano, 1932, e um código eleitoral que apresenta pelo menos 4 inovações muito importantes. A primeira dela, que eu acho mais importante, antes de eu dizer, dê um like no vídeo, compartilhe, comente e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. A mudança mais importante que eu acho do Código de 32 é o voto feminino. Claro, eu sou mulher, valorizo o voto feminino, mas houve outras mudanças importantes como, por exemplo, o alistamento obrigatório, porque o voto era facultativo na Primeira República, passou a ser obrigatório desde o Código de 32. Uma terceira mudança importante foi o advento da representação corporativa. No vídeo a gente não vai ter tempo para aprofundar sobre isso, mas no outro vídeo eventualmente eu posso falar sobre o corporativismo, mas a ideia é essa, que além da representação classicamente liberal que a gente conhece, em que a gente elege deputados e senadores com base geográfica, distrital ou regional, para eleger os nossos representantes por parlamento, na representação corporativa, a representação se faz por profissão, por categoria profissional. Então, os sindicatos, tanto patronais como de trabalhadores, elegem seus representantes para o parlamento. É uma mudança que veio muito associada aos regimes autoritários e fascistas do entreguerras e que o Brasil não ficou de fora. Pelo Código de 32, a gente teria, no universo de mais de 250 deputados, pelo menos 40 de representação profissional. E um quarto e último elemento muito importante de mudança no Código de 32 foi a criação da Justiça Eleitoral. Talvez essa seja a mais importante, porque garantiu a honestidade das urnas e garantiu o controle absoluto do judiciário sobre o processo de renovação tanto do executivo quanto do legislativo. Esse período de 30 a 37 ocorre um golpe de Estado, do Estado Novo, caso você não saiba o que é. Tem um vídeo no canal também sobre o golpe de 37. Nós tínhamos durante esse período vários grupos disputando o poder, mas pelo menos 2 campos muito distintos, um campo liberal e um campo antiliberal. Um campo liberal que reunia tanto oligarquias como que haviam sido predominantes durante a Primeira República, quanto os paulistas que haviam sido derrotados pela Revolução de 30 e outros setores sociais que se identificavam com a plataforma liberal estavam ali reunidos nesse campo. E um segundo campo, um campo mais autoritário, nacionalista, liderado pelo Clube 3 de Outubro, que eram os antigos tenentes que haviam participado da Revolução de 30 e mais outros setores civis comprometidos com o nacionalismo e com o autoritarismo e às vezes até o fascismo do período do entreguerras. Um deles sairá vitorioso, mas não vou dar esse spoiler. Fique comigo até o final para você ver quem será vitorioso. Então a Constituinte de 34, ela meio que expressa essa disputa entre esses 2 campos. A gente sempre fala que o Brasil está polarizado hoje, mas o Brasil sempre esteve polarizado. Os paulistas e os liberais em geral se colocaram contra a representação corporativa. Os paulistas chegavam a dizer que o Brasil não tinha nem classe social, quanto mais representação classista. Os gaúchos falavam que esse procedimento era um instrumento que ia de encontro a uma tradição liberal que o Brasil já tinha por décadas, o que não deixa de ser verdade.
mas o governo, o próprio Vargas, insiste na proposta corporativa e ela acaba saindo vitoriosa na Constituinte, inclusive ampliando o número de 40 deputados para 50. Isso não significa que os nossos representantes na Constituinte, os representantes dos trabalhadores, estou aqui me colocando empaticamente a favor dos trabalhadores, não significa que essa representação corporativa tenha sido homogênea e que eles tenham votado em torno de interesses comuns, de interesse dos trabalhadores. Segundo os trabalhos da Ângela de Castro Gomes, houve muita divisão entre esses grupos. Mas a Constituinte teve início, ela durou 8 meses para ser elaborada, ela foi promulgada em julho de 34 e no âmbito da própria Constituinte foi feita a eleição do presidente da República, que até então Vargas era chefe do governo provisório. Então ele foi eleito de forma indireta no âmbito da Constituinte à presidência da República, sem direito a vice e sem direito à reeleição. A Constituinte foi presidida pelo nosso conhecido Antônio Carlos, que havia sido governador de Minas e de uma família tradicional aí desde o período colonial. Vargas foi eleito com 175 votos no universo de 250, então teve já uma oposição ali marcada, eram 254 constituintes. Uma inovação em termos de composição dessa Constituinte foi os católicos se organizaram, os católicos já organizados no centro Dom Vital desde os anos 20 e muito ligados ao conservadorismo, flertando também com o autoritarismo. Eles fizeram uma campanha, criaram uma liga eleitoral católica, LEC, e conseguiram eleger vários padres e vários leigos representando os interesses do catolicismo. O que mais eles queriam? A permissão para o ensino religioso nas escolas e impedir de alguma forma o avanço do Estado laico no Brasil, que havia sido teoricamente inaugurado na Constituição de 1891, a Constituição anterior. Uma outra inovação que existe a respeito da Constituinte de 34 é que houve uma primeira mulher que foi eleita deputada, era uma médica de São Paulo chamada Carlota Pereira de Queiroz. E foi aprovado ali, foi incorporado na Constituinte o direito ao voto feminino, que já estava previsto no Código Eleitoral de 32. Claro que é um voto feminino limitado, primeiro que ele é facultativo, os demais não são. Ele está condicionado à comprovação de uma autonomia financeira das mulheres para que elas pudessem votar. Alguns elementos do Código Eleitoral de 32 foram incorporados na Constituição, inclusive a justiça eleitoral, o voto secreto. O voto se tornou obrigatório, como já era em 32, para maiores de 18 anos. Então, houve uma redução aí da faixa etária. E alguns direitos foram implantados. Por exemplo, o salário mínimo, a proibição do trabalho infantil, a jornada de 8 horas, o repouso dominical, repouso semanal, a indenização por demissão sem justa causa, férias remuneradas de 15 dias ao ano, assistência médica e dentária para os trabalhadores, isonomia salarial por sexo, etnia e estado civil, isso é muito importante, ensino primário obrigatório e uma série de políticas intervencionistas e nacionalistas foram aprovadas, inclusive com a nacionalização do nosso subsolo e com a imposição de obstáculos à entrada de alguns imigrantes, sobretudo os chineses, e o impedimento que eles se organizassem em grupos unirraciais ou uninacionais e não se mesclassem com a sociedade brasileira, como se isso fosse possível de se decidir pela lei, por uma Constituição. Foi mantido o Instituto do Habeas Corpus. Aliás, muitos desses direitos que eu citei aqui já existiam desde a década de 20 da Primeira República, mas se tornaram elementos da Constituição, o que, de certa forma, garante a sua execuibilidade. O mandato de segurança também foi criado e a possibilidade de ações populares na defesa de interesses populares ou contra o Estado ou contra outros setores. Foi uma Constituição inovadora, mas, infelizmente, durou apenas 3 anos. Por quê? Porque, conforme eu disse, a sociedade estava bastante dividida e a Constituição ela acaba expressando elementos tanto do liberalismo quanto desse outro campo mais autoritário e mais nacionalista. Então, não houve ali um consenso em torno de qual modelo de Estado a gente desejava implantar no pós-30. Muitos setores, principalmente os nacionalistas e autoritários, vão achar que a Constituição foi um retrocesso em relação ao que se pensava na Revolução de 30. Por outro lado, os liberais vão achar que conquistaram alguns avanços para essa mesma Constituição.
ela, certamente pela essa ausência de consenso, ela vai expirar com o golpe de Estado em 37, mas antes mesmo, após o Levante Comunista de 35 e outros eventos que nós tivemos nesse interregno, o Brasil vai viver uma série de estados de exceção, de estado de sítio, estado de emergência, o que vai dificultar o cumprimento dessa Constituição no curto espaço de tempo em que ela durou. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom feriado a todos e todas, sextou!